Agora resolver as questões 6, 87 e 88 de biologia, que eu vou estar comentando com vocês. A questão 6 é uma questão de caráter interdisciplinar. Ela colocou, na verdade, ela começou justamente com um diálogo pelo dramaturgo sueco August Strindberg, onde falava justamente sobre estrume. Na verdade, Inês, né? És capaz de me dizer por que as flores crescem no estrume? E aí o vidraceiro responde: cresce melhor assim, porque tem horror ao estrume. A ideia delas é afastarem-se o mais depressa possível e aproximar-se da luz, a fim de desabrochar e morrer. Bom, com certeza a ideia não é se afastar do estrume. Na verdade, qual a grande característica? A gente tem que lembrar aí que o estrume, na verdade, vai ter nutrientes importantes, justamente essenciais para todos os processos bioenergéticos da planta. Então, conclusão, a única alternativa que fala sobre isso é justamente a questão, na alternativa E, que ele fala, fornece nutrientes essenciais aos processos metabólicos, tipo fotossíntese, ele citou tal como a fotossíntese, respiração celular e outros processos importantes para a vida da planta. Então, alternativa letra E, de Palmeiras eliminado da Libertadores. Bom, agora a questão 87 e 88. A questão 87, ela é uma questão que fala justamente, no caso, sobre a parte de reprodução humana. E aquela parte justamente sobre gametogênese, na verdade. Então, cita justamente aqui a importância, na verdade, de a gente saber um pouco sobre o processo de produção de gametas. Isso é, a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, e a ovulogênese, que é a formação dos óvulos. Bom, lembre-se que tem algumas diferenças importantes, apesar dos nomes serem meio parecidos em relação aos dois processos, espermatogênese e ovulogênese. E a primeira situação, ele pergunta justamente sobre a quantidade de DNA nessa célula. Então ele pergunta lá na afirmativa 1 dessa questão 87. O óvulo é a metade presente na ovogônia. Bom, a ovogônia é justamente aquela célula que é formada logo após o primeiro processo em cima da célula germinativa. Então, na verdade, a célula germinativa sofre mitose, forma-se a ovogônia. Porém, processo de mitose. Então vai ser o quê? Vai apenas multiplicar e manter o número de cromossomos, que são os 46 cromossomos. Só que quando chega na fase de óvulos, portanto já correu todo o processo de período de crescimento, o período de maturação, que é a meiose, aí acontece o quê? Reduz o número de material cromossômico. Então cai para os 23. Então realmente, o óvulo é a metade presente da ovogônia. A primeira afirmativa está correta. Segundo, a ovogônia equivale a presente à espermatogônia. Sim, na verdade a gente chama de ovogônia no processo de espermatogênese e apresenta, na verdade, também o mesmo nome na espermatogônia. Na verdade, a célula é a mesma, só muda o nome. As duas são resultantes do processo de mitose. Então, correto. A terceira afirmativa, ele fala, a espermatogônia é a metade do presente do zigoto. Não. Apenas o zigoto sofre mitose. Aí, no caso, né, o zigoto vai ter os 43 cromossomos, os 46 cromossomos, vai sofrer a mitose e pronto. A espermatogônia, que sofreu a mitose anterior da célula germinativa, apresenta o mesmo número. Então é o mesmo, então está errado a 3. Afirmativa 4. Segundo o corpus polar, é a mesma presente no zigoto. Não, o corpus polar já é uma célula que já sofreu a meiose, portanto já tem a redução do material. O zigoto acabou de ser formado, apresenta o mesmo número de cromossomos. Também não. 5. A espermatogônia é o dobro presente na espermática. Sim, a espermática é o resultado da meiose. Se é o resultado da meiose, tem a metade das informações. Isto é, os 23 cromossomos. Portanto, a alternativa correta é 1, 2 e 5. Fica a alternativa letra C, de Corinthians, campeão universal. Porque o mundo é muito pouco para nós. Já a questão 88, em algumas doenças humanas, o funcionamento dos rins fica comprometido. São consequências diretas do mau funcionamento dos rins.
Bom, quando a gente acaba falando em rim, a gente não pode esquecer que o rim tem como grande função a filtração do sangue. E você tem que lembrar de alguns produtos que o rim vai retirar do sangue. E entre eles, podemos dizer assim, a urina, do que ele é constituído? 70% é água, 20% é ureia. E o que é ureia? É uma excreta nitrogenada. E a única questão alternativa que fala disso claramente é justamente a alternativa A. Acúmulo de produtos nitrogenados tóxicos no sangue e a elevação da pressão arterial. Então, a alternativa letra A, de amor ao todo-poderoso e glorioso salve, salve, Ultimão.